Se é terça-feira, tem diário de obras e hoje a gente vai falar sobre Código Diretor. Com certeza todo mundo que está acompanhando ouviu falar sobre esse termo nas eleições, porque nos municípios o tema mais importante de qualquer cidade do Brasil é o Código Diretor, porque ele que define a situação atual do município em todas as áreas, saúde, educação, porque vão funcionar onde essas áreas? No município, né? Então, o Código Diretor, quem define isso é no estado atual e a projeção de futuro para crescimento dessas cidades. E você descobre agora, né? Fernando Figueiredo vai explicar para a gente o que é esse Código Diretor, né? Esse plano diretor que tanto foi falado durante essa política. E eu queria que você explicasse para o pessoal de casa do que se trata esse plano diretor e qual é a função dele dentro do município. Sim, como a gente está recém saído de uma campanha, né? Para quem acompanhou e votou por propostas, essa era a principal proposta dos candidatos que vocês votaram de longe. Então, para quem realmente votou por essa indicação de melhor proposta, quem fez a melhor proposta do plano diretor realmente tinha provavelmente o melhor plano de governo, porque o plano diretor ele define tudo, praticamente, do município. Você vai ter os centros de conservação histórica, é definido no plano diretor. Na sua cidade, com certeza, tem esses bairros novos que a gente chama, que são os condomínios abertos. Foi um pessoal lá que era proprietário de uma área grande de terra, de alguns hectares, quis lotear. Fez o loteamento aberto, doou essas vias para o município, tomar de conta, né? Para manter as vias com saneamento básico, que é calçamento, esgoto, água. E no plano diretor é onde tem todas essas características, onde vai ser a área residencial, onde vai ser a área comercial, a área industrial, onde é que se pode construir justamente esses empreendimentos, os empreendimentos industriais que não causem problemas a quem habita ali, por isso que é afastado, por isso que é delimitado as áreas residenciais, as áreas de bar. Praticamente no nosso estado, poucas cidades têm um Código Diretor. O mais atual são os das duas maiores cidades, né? Campina e João Pessoa. O mais antigo é o de Pombal, por incrível que pareça, apesar de usar-se pouco lá, mas na lei existe o Código Diretor. E aí, por exemplo, quase todos os municípios do Brasil têm muito problema com barulho de bares e restaurantes. E por que acontece isso? Porque mistura. Era um bairro residencial, começou a crescer e o pessoal começou a fazer bar, restaurante próximo das residências. O que vai causar um transtorno absurdo, e tudo isso é culpa da má gestão do plano diretor. Fernando, o plano diretor ele é feito, organizado por quem dentro do município? Essa é uma excelente pergunta. É uma lei orgânica municipal, né? Você tem a hierarquia de poderes ou a confecção das leis no Brasil, que é a Constituição Federal, tem a Constituição Estadual, mas os municípios não têm Constituição. Os municípios são regidos por leis orgânicas municipais. Óbvio que essas leis orgânicas dos municípios, elas precisam seguir critérios básicos da Constituição Federal e da Constituição dos respectivos estados. Mas cada cidade tem uma lei orgânica. Então, para municípios com população maior que 20 mil habitantes, é obrigatório a confecção de um plano diretor. Então, quem faz esse plano diretor, claro, é a gestão municipal, o Poder Executivo, em comunhão com o Poder Legislativo. É um projeto de lei onde a mudança do plano diretor ou a implementação tem que passar por votação na Câmara dos Vereadores. E aí a sanção do prefeito. Por exemplo, a critério de curiosidade, o Diário do Sertão acontece no Polo de Cajazeiras, né? Na cidade de Cajazeiras. Aqui na nossa cidade, o plano diretor, veja só, é de 1978. O nosso plano diretor, apesar de bem feito, mas ele é antes da Constituição Federal de 88. E aí ele precisa atualizar, ele precisa sofrer atualização, e é o que está acontecendo agora. O plano diretor municipal de Cajazeiras passa por um processo de restauração, inclusive já tramita, já está funcionando. Teve uma empresa que já foi contratada, já foi paga para fazer a consultoria. Esse projeto vai ser mandado para a Câmara e aí vai ser votada as alterações.
provavelmente vai haver algumas alterações no sentido de construção. E existem cidades, precisa só a critério de curiosidade, São Paulo, por exemplo, tem limite para construir. Então, você não pode construir... tem o X, né, de andares que pode ser construído no centro. A curiosidade é que é proibido. Porém, se você pagar, aí você pode construir a altura que... Inclusive, João Pessoa também tem esse marco, né, de altura. Inclusive, a gente estava até comentando sobre obras que estão paralisadas por conta dessa lei que proíbe, né, construir acima de um certo tempo. Fernando, dentro desse plano diretor, desse código diretor dos municípios, o que implica, por exemplo, vazios urbanos? O que seriam esses vazios urbanos no meio desse tema, que é o Código Diretor? Ele é importante, inclusive, para resolver esse problema. Como eu disse, eu falo isso sem dúvida de cometer um equívoco, que a gestão do plano diretor é a coisa mais importante que tem nos municípios, de longe, porque ela serve para todas as áreas, todas. Saúde, educação, segurança. Inclusive, segurança é um dos pontos mais importantes a se discutir justamente o plano diretor. Essa questão dos vazios urbanos, ela é bem falada quando se trata de plano diretor, porque é um problema em todo o Brasil. Todas as cidades do Brasil passam por isso. É especulação imobiliária e muito provavelmente se dá porque tem os herdeiros, né? O pessoal antigamente tinha muitos imóveis, muitas áreas nos centros das cidades. Esse pessoal foi passando o tempo, a família não deu continuidade a seus negócios e aí ficou um vazio lá urbano, um terreno que o proprietário não tem como reformar, não tem mais como manter e ele não tem valor comercial que tinha antes. Então, o pessoal deixa lá para especulação imobiliária e gera realmente um vazio urbano, um imóvel que fica lá parado, sem utilidade. E aí, para resolver esse problema, justamente no Código Diretor, tem várias medidas, né? IPTU progressivo e algumas outras. Inclusive, a gente pode trazer até uma coluna só sobre esse tema, né?